Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Estudando este livro, você aprende que o seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo o que nela se grave. Esta é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas relações humanas. Em Mateus 7:12, lê-se, abre aspas, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Fecha aspas. Esta frase possui significado externo e interno. Seu interesse deve cingir-se ao significado interno, do ponto de vista do seu subconsciente, e que é o seguinte: assim como deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros se comportem em relação a você, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, você pode ser delicado e cortês para alguém em seu escritório, mas pelas costas critica-o e guarda ressentimento contra ele em sua mente. Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para você. É como tomar veneno. Na verdade, você está mesmo ingerindo venenos mentais que lhe roubam vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Essas emoções e pensamentos negativos mergulham em seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças em sua vida. Chave mestra para as relações felizes com os outros. Abre aspas. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fecha aspas. Mateus 7:1-2. Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredito mental ou a uma conclusão em sua mente. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento, porque você o está pensando. Seus pensamentos são criadores e, por conseguinte, você na verdade cria em sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. E é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si próprio, pois sua mente é o meio criador. Essa a razão pela qual foi dito, abre aspas, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Fecha aspas. Quando você conhece esta lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente, você toma cuidado em pensar, sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas. Esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais. E a medida que você usar para os outros também será usada para você. O bem que você faz aos outros lhe vem de volta na mesma medida. O mal que você faz também lhe volta, pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude a outro, está na verdade enganando e iludindo a si próprio. Seu sentimento de culpa e a intenção de prejuízo atrairão algum dia, inevitavelmente, o mesmo prejuízo que causou, de alguma maneira. Seu subconsciente registra seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental. Seu subconsciente
é impessoal e imutável, não levando em consideração pessoas, nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie. Não é compassivo nem vingativo. A maneira com que você pensa, sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta. As manchetes dos jornais irritavam-no. Comece agora a observar-se. Observe suas reações às outras pessoas, às condições e circunstâncias. Como você reage aos acontecimentos e notícias do dia. Não faz diferença nenhuma se todas as outras pessoas estão erradas e você é o único que está certo. Se as notícias o perturbam, o mal é seu, porque suas emoções negativas roubam-lhe a paz e a harmonia. Uma mulher escreveu-me certa vez sobre seu marido, dizendo que ele ficava com raiva sempre que lia o que certo colunista escrevia em seu jornal. Acrescentava que essa constante reação de cólera e raiva reprimida haviam-lhe causado úlceras sangrentas e que o médico recomendara para a cura um recondicionamento emocional. Convidei esse homem a visitar-me e expliquei-lhe a maneira pela qual sua mente funciona, mostrando como era emocionalmente imaturo ao ficar com raiva quando outros escreviam artigos que ele desaprovava ou de que discordava. Começou a compreender que o jornalista devia ter liberdade para expressar-se, mesmo que ele discordasse politicamente, religiosamente ou sob qualquer outro aspecto. Do mesmo modo, o jornalista dar-lhe-ia liberdade para escrever uma carta ao jornal, discordando das afirmações publicadas. Ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável. Despertou para a verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou faz que o afeta, mas o que importa é a reação ao que é dito ou feito. Essa explicação foi a sua cura, tendo ele compreendido que com um pouco de prática podia dominar os seus acessos de raiva matutinos. Sua esposa contou-me, tempos depois, que ele se ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs. As palavras escritas não mais tinham o poder de perturbá-lo, aborrecê-lo e irritá-lo. Suas úlceras desapareceram, graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional. Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório, pois murmuravam a seu respeito e, como afirmou, espalhavam mentiras maldosas sobre ela. Admitiu que não gostava de mulheres, dizendo, abre aspas, odeio as mulheres, mas gosto dos homens, fecha aspas. Descobri também que ela falava às moças que estavam sob as suas ordens no escritório num tom de voz arrogante, imperioso e sempre irritado. Havia uma certa pomposidade em sua maneira de falar e pude verificar que o seu tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável. Se todas as pessoas do seu escritório ou fábrica o irritam, não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motivem toda a inquietação, aborrecimento e mal-estar? Sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra odiá-lo ou temê-lo. Os animais recebem suas vibrações subconscientes e reagem de acordo. Muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. Sugeri a essa jovem que odiava as mulheres a prática da oração, explicando que quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida, sua voz e maneiras mudariam e seu ódio às mulheres desapareceria completamente. Ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras, ações e escritos de uma pessoa, em todas as fases da sua vida. Cessou então de reagir com raiva e ressentimento. Instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular,
sistemática e conscientemente no escritório. A oração era a seguinte, abre aspas, sempre que estiver para reagir negativamente, direi para mim mesma com firmeza que vou pensar, falar e agir tendo em vista o princípio da harmonia, saúde e paz dentro de mim mesma. A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os meus caminhos. Fecha aspas. A prática dessa oração transformou sua vida e ela verificou que todas as críticas e aborrecimentos cessaram. As moças tornaram-se cooperativas e amigas. Ela descobriu que não há ninguém a mudar, senão ela mesma. O pensamento interior impedia sua promoção. Um dia, um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com o gerente de vendas de sua organização. Há 10 anos trabalhava na companhia e nunca recebera uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie. Mostrou-me o seu quadro de vendas, que eram proporcionalmente maiores que o dos outros homens de seu território. Afirmou que o gerente de vendas não gostava dele, que era injustamente tratado e que nas reuniões o gerente tratava-o com rudeza e às vezes ridicularizava as suas sugestões. Expliquei-lhe que, sem dúvida, o motivo para essa situação estava, em grande parte, dentro dele mesmo e que seu conceito e crença sobre seu superior se ajustava à reação deste homem. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sua medida mental ou o conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento. Estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheio de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra o gerente de vendas. Tudo aquilo que mentalmente extravasava, inevitavelmente recebia de volta. Esse vendedor compreendeu que sua fala interior era altamente destrutiva, porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas, conduzindo pessoalmente à condenação e ao vilipêndio do gerente de vendas, se transmitiam ao seu superior, além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira, abre aspas, sou o único que pensa em meu universo, sou responsável por tudo que penso sobre meu chefe. Meu gerente de vendas não é responsável pela maneira por que penso a seu respeito. Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me. Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para o meu chefe. Desejo-lhe sinceramente bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os sentidos. Fecha aspas. Ele começou a repetir essa oração com frequência, em voz tranquila e pausada, impregnada de sentimento, sabendo que sua mente é como um jardim. O que quer que se plante nascerá de acordo com a semente. Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir, agindo da seguinte maneira. Devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentando por seu excelente trabalho e entusiasmo e a reação espetacular dos fregueses. Passou a sentir a realidade da cena, sentindo o aperto de mão, ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo-o sorrir. Ele realizou um verdadeiro cinema mental, dramatizando-o da melhor maneira possível. Noite após noite, projetava esse filme mental, sabendo que seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes. Gradualmente, por um processo que pode ser classificado de osmose mental e espiritual, a impressão gravou-se em seu subconsciente. Automaticamente, a expressão manifestou-se. Pouco depois,
O gerente de vendas chamou-o a São Francisco, cumprimentou-o por seu sucesso e deu-lhe o cargo de gerente da divisão de vendas, com 100 de pessoas sob as suas ordens e um grande aumento de salário. Quando ele mudou seu conceito e a avaliação do chefe, este reagiu de acordo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.